Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia aos nossos e nossas internautas. Estamos hoje em mais uma live em celebração ao 29º aniversário da Lei de Cotas, tão importante legislação brasileira que tem garantido ao longo dos anos a inclusão de milhares, de centenas de milhares de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esta série de lives é uma realização da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, com o apoio do NURAP, Núcleo de Assistência Social. Ixi, esqueci, Luan. Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, e do Instituto Modus Paritas. Hoje, com alegria, entrevisto a Juliana Ribeiro. Antes de passar a palavra a ela, peço ao Luan que se apresente. Por favor, Luan, se apresente aos nossos e nossas internautas. Ok, meu nome é Luan, 33 anos, pele morena, barba e cabelo preto, olhos escuros. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do NURAP na frente. Obrigado, Luan. E eu sou Tuca Munhoz, homem branco, 62 anos, barba, cabelo, bigode grisalhos, cabelo cortado bem baixinho, máquina 1. Eu estou usando uma camisa social azul clara, tem um detalhe azul escuro no colarinho. Eu uso pequenos brincos de argola. A parede ao fundo é bege, da cor bege, e pega lá um pedacinho de um quadro. Olha lá o quadro, que é uma paisagem caipira, que eu gosto muito. E passo a palavra à querida Juliana Ribeiro para que se apresente e faça sua autodescrição. Oi, meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos, já estava até esquecendo a minha idade. Eu sou formada em rádio e televisão, trabalho com cinema. Atualmente eu estou trabalhando mais na parte de publicidade, na parte de produção. Trabalho mais na parte burocrática, na parte de executiva. E fui convidada pelo Tuca para falar um pouquinho, já que trabalhei na produção de um documentário sobre deficiência e sexualidade, foi como a gente se conheceu, eu acho, né? Acho que sim. E acho que é isso. Ô, Ju, faz uma descrição da sua aparência. Sim, eu sou branca, tenho cabelo castanho, cacheado, depois dos ombros. Estou usando uma blusa preta com um casaquinho preto e branco. Tem uns desenhos que eu acho que são uns bichinhos. Não sei exatamente o que são. E ao fundo tem uma parede amarela. E uso óculos pretos. Usa óculos. Então, Ju, me fala uma coisa, por favor. Qual é a sua deficiência? Eu sou cadeirante. Eu tenho uma doença que chama osteogênese imperfeita, que são ossos de vidro. E por causa dela, eu tive bastante fraturas quando eu era mais jovem. E por conta disso, eu optei por usar a cadeira de rodas, que me dá mais autonomia. Ju, eu não sabia que a sua deficiência era oriunda da ortogênese. É assim? Ortogênesis. Osteogênese. Osteogênesis. Isso. Osteogênesis imperfecta. É ossos de vidro, né? Sim, sim. Eu não sabia que era essa. Mas aproveitando, eu entrevistei um dia desses o Fernando Sampaio, que é um homem bem mais velho que você, ele está com 54 anos, e eu já sabia de antemão que ele tinha a deficiência dele era oriunda disso. E aí eu comecei a entrevista fazendo uma pergunta que eu vou repetir para você. Né? Logo que começou a entrevista, eu perguntei para ele, o que significa para você a fragilidade? E eu faço essa pergunta a você. Calma, a fragilidade em relação aos ossos ou à vida? Faça uma salada. Isso, misture. É a fragilidade. O que fragilidade? Significa? Nossa. Eu acho que a fragilidade é
é a facilidade de algo de se transformar, eu acho. Uhum. Nesse aspecto, que linda resposta, que linda resposta. Nesse aspecto, a fragilidade em relação à sua deficiência, que é uma característica talvez central, né? Sim. Ela tem te ajudado nas suas transformações? Eu acho que sim. Eu me vejo como... Eu vejo que a minha deficiência, ela serviu para muita coisa, e muita coisa positiva também. Eu digo que a minha deficiência fez eu ter uma vivência muito boa e uma visão muito empática da vida. Eu tive vivências que, se eu não tivesse minha deficiência, eu não teria uma visão de mundo muito boa e muito bonita, e eu não teria vivenciado muita coisa que eu vivenciei durante toda a minha vida. Então, eu não teria ido para lugares que eu fui, eu não teria vivenciado coisas que eu vi, eu acho que eu não teria visto coisas que eu vejo que são importantes hoje em dia, que provavelmente eu não teria trilhado o que eu trilhei hoje. Que ótimo, sua fala me emociona, sabia? Mesmo. Mas você sabe e me emociona mais ainda, porque essa sua fala, quando eu faço aqui uma retrospectiva, rapidamente aqui na minha memória, das pessoas que eu já entrevistei nessa série de lives, acho que já umas 20, 22 pessoas, todas com deficiência, a fala de todas elas, de alguma maneira, é muito parecida com a sua. É muito parecida. É interessante isso, né? Porque, e aí eu queria bater um papo com você sobre isso. É interessante como a sociedade, de modo geral, nos vê as pessoas com deficiência como pessoas menores, né? Como pessoas que têm a menos, né? E isso é muito forte, né? Mas nós mesmos, né? E o que você acaba de falar é a comprovação cabal disso, nós mesmos percebemos que a deficiência nos engrandece, né? Diferentemente de como a sociedade nos vê, nós percebemos de maneira oposta, né? É muito interessante isso, né? Como é que você analisa essa questão? Por que você acha que a nossa própria percepção, até que ponto, melhor dizendo, a nossa própria percepção deve ser tão enfática para o outro, para a sociedade, para mudar essa visão que nos vê como inferiores, né? Essa sua fala é muito importante, muito importante. Eu acho que eu vejo que essa visão que as pessoas têm, que eu não sei nem se é tão assim como inferior, eu acho que é mais uma questão de não saber lidar. Eu vejo muito isso. Eu acho que as pessoas sem deficiência veem muito a pessoa com deficiência como algo que você não conhece, ou é estranho, ou o que eu faço? Eu vejo muito isso que acontece. E eu acho que muito disso vem do não conhecimento, né? Então, eu acho muito que tudo depende de como a gente se apresenta. Eu acho que a partir do momento que você se introduz na sociedade, a partir do momento que você conhece essas pessoas, você mostra a sua capacidade, você mostra quem você é, você mostra as coisas que você faz, a sua vida, tudo mais, essa barreira quebra. Então, eu acho que... Então, não sei, eu acho que a partir do momento que rola essa troca, eu acho que acaba com esse preconceito, sabe? Então, mas isso é uma batalha cotidiana, porque você consegue, vamos dizer assim, convencer alguém, mas aí já tem outra pessoa. É uma batalha cotidiana. E uma coisa também que eu tenho conversado com
os nossos companheiros e companheiras com deficiência, desta comunidade, desse segmento social, e aqui eu tenho conseguido ter pessoas bem representativas, como você, por exemplo, essa coisa de que a gente acaba tendo quase como que um estresse a mais do que as outras pessoas, enquanto que as outras pessoas não precisam ficar o tempo todo justificando isso, ou explicando, ou apresentando, ou etc., nós cotidianamente temos que fazer isso, né? Porque você, supondo um exemplo, você entra num ambiente, conhece uma, duas, 5 pessoas e vai convencê-las, depois de um tempo, de que, enfim, você é uma pessoa normal. Mas no outro ambiente, como se fosse uma sala. Nesta sala você conseguiu, na outra você tem que começar do zero, na outra começar do zero, né? É todo um cotidiano, um processo. Um processo cotidiano isso é responsabilidade de todos nós, né, pessoas com deficiência, claro. Todos nós fazemos isso cotidianamente, né? Eu tenho com um dos entrevistados, agora não lembro quem, né? Mas a gente falou muito dessa necessidade de uma transformação cultural, né? Com certeza. Que atinja toda a sociedade, né? Até porque, e isso é interessante, até porque a gente vai no sentido... agora mesmo eu estava ouvindo um podcast, antes de começarmos, chamado Homem Sem Tabu, né? E é justamente uma iniciativa de um homem, né, para fazer uma discussão em relação ao machismo, né? Sim. Porque o machismo, fazer um paralelo, não sei se você vai me entender, mas o machismo é como uma deficiência, só que ao contrário, é uma deficiência vista positivamente, né? Só que ela é nefasta, né? O machismo é uma coisa nefasta, né? Não como uma deficiência, não estou fazendo isso paralelo. Mas, então, a proposta dele é desconstruir esse machismo, né? E fazer toda uma discussão, provocar reflexões para desconstruir esse machismo. E nós, enquanto pessoas com deficiência, temos que, cotidianamente, provocar reflexões para desconstruir essa visão equivocada que se tem em relação a gente, né? Então, os preconceitos são muitos, em relação à raça, gênero e tal, e o tempo todo, algumas pessoas que têm essa consciência, felizmente cada vez mais, vão trabalhando para criar um outro contexto na nossa sociedade, onde as coisas não sejam tão cheias de preconceito, né? E o nosso papel, isso que você fala, Juliana, é muito importante no sentido de contribuir com essa coisa. E você acha que essa sua fala hoje é uma fala que é compartilhada por outras pessoas com deficiência? Outras pessoas com deficiência também consideram assim? Eu acredito que sim, tanto que a gente vê bastante pessoas com deficiência, tanto como youtubers fazendo canais por aí, ou crescendo, né? A gente vê ocupando espaços também. A gente vê o pessoal crescendo muito mais do que a gente via antes. Então, eu acredito que eles tem um pessoal chegando lá, então. É verdade. A gente, até pouco tempo atrás, e ainda tem esse discurso, né, dizendo que que as lideranças do movimento de pessoas com deficiência envelheceram, né, como pessoas como eu, que estou com 60 anos e lutamos há 40 anos atrás para, enfim, alguns direitos que hoje são realidade, né? E a gente fala, não surgem novas lideranças e tal, mas eu tenho visto, de pouco tempo para cá, muita gente jovem fazendo coisas interessantes. Isso mesmo que você falou. Eu acho que mudaram, né, as formas de protesto. As formas, também. Exatamente. Hoje em dia, elas não são mais da forma de que eram costumeiras antes. Hoje em dia, o pessoal faz vídeos, faz fotos, faz canais de YouTube, faz essas coisas. E é assim que vão construindo e ocupando os espaços. E eu acho que isso também tende a evoluir, e é dinâmico, e vai mudando e tal. Com certeza.
Interessante, E o muito pessoal rico. vai se conhecendo, vai criando laços e construindo mais coisas também. Né? O termo capacitismo, né, por exemplo, até pouquíssimo tempo atrás não era usado, né? Não sei se Não, você se lembra, mas até pouquíssimo, parecido com isso que você falou, né, dessa ocupação de espaços sim, com outras estratégias, né? O próprio termo capacitismo era, enfim, desconhecido, né? Muito raro, uma outra pessoa, muito raro. E acho que de poucos anos, se eu eu falar estava assim, na faculdade quando bombou o então, nome. e aí é muito interessante isso também, porque, e todo mundo está usando, essa moçada que você falou, todo mundo está usando esse termo. E é muito interessante porque quando uma palavra surge e ocupa um espaço, pega força, ela está denunciando ou está nomeando mesmo uma realidade que aflorou, né? Então, Sim, acho muito interessante, muito faltava importante. um nome, né? Faltava uma Faltava, nomenclatura forte, exato, né? E aí ela surgiu e ocupou um espaço de maneira forte, né? com Como você certeza. fala, né? Isso é muito importante. E outro aspecto, assim, que eu quero conversar com você, um aspecto que eu também acho bastante importante, é porque eu tenho visto nessa discussão do capacitismo e dessa ocupação de espaço pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas jovens com deficiência, muitas meninas, muitas mulheres, né? E acho isso bem importante também, né? Por exemplo, a discussão da beleza, né? Se questiona esses padrões de beleza, se fala da moda, da vestimenta, né? Então, porque já questiona aquele padrão de beleza Barbie, né? Aquela coisa toda, e, é, aliás, isso acontece concomitantemente a questão das mulheres negras, né, que também têm ocupado espaços e tal, e da sexualidade, né, que até também, como a palavra capacitismo, até pouco tempo atrás, discutir sexualidade das pessoas com deficiência era coisa de médico, né, o médico que ia falar alguma coisa sobre isso. E esse é um tema que você tem discutido também, e refletiu alguma coisa sobre isso, não? Sim. Uhum. Eu acho assim, eu acho que como você falou, as mulheres estão falando muito sobre isso, eu acho que até porque a gente embarcou muito na questão do feminismo também, as mulheres começaram a ter muita voz, então a gente meio que embarcou em relação a isso, e aí já começou o embarque da deficiência, da sexualidade, já foi tudo junto, de corpos padrões diferentes e tudo mais, então eu acho que foi tudo meio que indo. E durante a faculdade eu lembro que no final da faculdade, eu queria muito fazer um trabalho voltado à deficiência, e sempre vi trabalhos voltados à acessibilidade, que era algo que eu não queria fazer, que eu falava, não, eu sempre, sempre vi coisas sobre deficiência voltada à acessibilidade, eu não quero acessibilidade, eu não aguento mais. Eu sei que é importante, eu sei que é legal, eu gosto de acessibilidade, eu quero acessibilidade nos lugares, mas eu não quero falar disso de novo. E aí eu pesquisei sobre, eu lembro que eu fui numa palestra com a Paula estava assistindo, tinha a Márcia, que está no meu documentário. Qual, Paula? A Márcia agora, a Paula Ferrari, ela foi assistir, eu conheci ela lá. A Paula Ferrari foi a primeira pessoa que eu entrevistei. Muito legal, muito Eu linda, conheci muito ela lá, inteligente. maravilhosa. Uhum. E aí eu conheci sobre o tema, eu fui pesquisar, conheci as pessoas e tal, e aí que eu montei o projeto e tudo mais. Uhum. Aliás, você falou da Márcia agora, e eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Márcia. Faz tempo que não nos vemos, né, Márcia? Um beijo para você. Aliás, antes de prosseguir um pouquinho mais sobre esse tema, você estudou, fez o quê? Eu fiz rádio e TV, Rádio e TV. na UNESP, lá em Bauru. Em Bauru. Aí eu até havia te perguntado antes, você foi morar em Bauru? Eu fui morar em Bauru. Como é que
você falou aí, a gente acaba entrando nisso, né? É um assunto recorrente que eu ia te perguntar sobre as questões de acessibilidade, justamente, né? Como é que foi a sua vivência em acessibilidade? Você foi morar em outro lugar? Foi numa república, coisa assim? Como é que Eu você... morei num prédio sozinha, Uhum, num apartamento. Foi uhum, tranquilo, assim, no começo, até achar o apartamento não foi. Lá tinha muitos apartamentos, assim, que eram poucos andares, aí não tinha elevador, né? Mas até aí a gente achou os apartamentos maiores, tinha elevador, então foi tranquilo. A questão de acessibilidade eu acho que foi até que fácil, assim, em caso. Tudo a gente dá um jeito, né? Tipo, tudo bota mais baixo, essas coisas, foi tudo meio adaptado desse jeitinho. E na cidade, eu achei a cidade muito, muito fácil de se locomover. É que eu tinha carro, né? Então eu não dependia de transporte público. Mas a cidade era muito fácil de andar lá, muito. Porque tinha muito lugar para estacionar. Eu achava muito fácil de andar nas ruas, muito mais fácil que em São Paulo. Tinha muito mais vagas na rua, vaga preferencial. Os lugares eram mais acessíveis, tipo, lugares, lojas. é mesmo? Era. Eu acho que eu estive... Bauru, né? Bauru? É, Acho que eu estive lá uma vez na até vida. clínicas médicas, eu fico chocada que eu moro na Moca e aqui a gente vai em qualquer clínica médica, tudo tem degrau, tudo tem escada. E lá no lugar nenhum tinha, era tudo É mesmo. tranquilo. Que bom, que bom. Era super legal. E a minha faculdade, a parte de estúdio de TV, ela tinha uns degraus, que era bem onde a gente fazia a parte prática, mas eram poucos. Eles ficaram de adaptar, mas enquanto eu estava lá ainda não tinham arrumado nem nada, mas fora isso, a faculdade toda era tudo em térreo, tudo piso térreo. Então era mais tranquilo. Eu fiz rádio durante muito tempo, né? Ah, Um é? programa de rádio, chamava Minuto da Inclusão. E aí eu ficava pé da vida, porque todo estúdio de rádio tem aquelas portas, corta-som, né? E tinha Uhum. um degrau, que nem aquele, Ah, sabe, aquela coisa para a porta ficar bem a parte de fechadinha. rádio eu não lembro que tinha, não. Acho que não tinha. Era só a Mas TV, que tinha uns 2 degrauzinhos. todo estúdio de rádio tem isso, eu ficava, nossa, muito bravo. Mas então, e aí, eu até ia te perguntar, você tem uma característica, você é uma pessoa miudinha, né? É, E aí você falou do apartamento de colocar tudo baixinho e tal. Aí me ocorreu lembrar que o padrão do banheiro adaptado para pessoas com deficiência é de vaso sanitário alto, né? sim. Eu falei, poxa vida, mas será que todo mundo que é deficiente precisa do vaso sanitário alto, né? Não. Então, porque é um padrão, né? Aí você foge de um padrão e cai em outro, né? Você foge do padrão do normal, né? Uhum. Da pessoa que não tem deficiência e tal, e aí faz um desenho chamado universal, mas põe um padrão que não serve para as pessoas com deficiência. Eu Sim. tenho um amigo que é uma pessoa com nanismo, e ele fala que quando vai ao banheiro ele faz xixi no ralo. Porque ele não alcança o vaso sanitário. Né? Então, são coisas assim. É complicado você falar que aquele É é o bem... padrão, né, para pessoa com deficiência. Não é. Não, para mim é meio chatinho também, tem que dar uma escalada. É que eu sou Então. baixinha, mas eu ainda consigo, né? Porque eu fico em pé e tal, então eu consigo. Mas é meio alto mesmo. É Dependendo alto, né? do banheiro, tem uns muito altos. Tem, né? E ainda aqueles que tem aquele buraco no meio, gente, sabe? Eu sempre tenho medo de cair, eu tenho que ir de Não, isso é lado. perigoso. Eu também tenho medo de cair ali. Mas isso parece que foi, pelo menos na norma, foi extinto. Agora, Ai, pô, que maravilha. até os que foram instalados serem mudados, vai demorar muito tempo. Bom, mas aí você, continuando com a sua carreira universitária, você fez, então, optou por um tema para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, é isso? Isso, meu Que trabalho de foi conclusão.
Então foi esse vídeo. Sexualidade, e aí eu consegui inscrever o projeto num edital que eu ganhei um dinheiro para fazer, e aí ele conseguiu passar na TV, então ele conseguiu ganhar uma visibilidade um pouquinho maior. Uhum. Então foi bem legal. Que bom. E teve repercussão, né? Teve repercussão. Até eu fiquei sabendo, né? Outro dia eu estava arrumando a minha cadeira lá na Cavenag, e um moço veio falar comigo, falando, eu vi seu documentário, é você, não é? Eu falei, olha, nem conhecia, nem nada. Eu falei, que bom, as pessoas estão sabendo, então tá bom. Então, aliás, falando da Cavenag, um abraço aí aos nossos amigos da Cavenag. Cavenag, fazer um, como é que chama? Um jabá. Merchan aqui. A Cavenag é talvez a mais tradicional loja de produtos para pessoas com deficiência aqui da cidade de São Paulo. Mas, enfim, vamos exibir um pedacinho, né? O teaser do seu vídeo. Vamos pedir para a Júlia botar aí no ar, Júlia. Vamos lá. E aí depois você vai a gente conversa mais um pouco sobre ele depois que a gente passar o vídeo. Deixa eu mandar para ela. Você passou o vídeo para ela? Eu passei no WhatsApp. Dê o WhatsApp dela aí, Gil. Eu passo aqui. Ela já está com o link lá. Pronto, já. Manda aí. E agora no ar, cenas picantes do vídeo documentário de Juliana Ribeiro. E como tem o nosso amigo lá que participa também. O Marco. O Marco. Um abraço aí, Marco. Faz tempo que a gente não conversa, né? Eu percebi que eu era diferente como eu andava na rua, as pessoas me olhavam quando eu subia no ônibus. A gente introjeta uma vergonha sem querer, mas é uma vergonha muitas vezes alheia, das pessoas que não querem ver corpos diferentes ou maneiras diferentes de se movimentar. Tem uma pessoa te vendo numa cadeira de rodas, ai, que lindinha, pena que ela é desse jeito. Ai, desse jeito como? As pessoas acham que a gente é só porque não faz sexo, né? A sexualidade é parte da saúde do indivíduo. Porque o sexo é um momento da vulnerabilidade. E vulnerabilidade é um momento onde toda relação se dá. É onde a gente se vulnerabiliza para poder interpretar o outro. Deu aí, Gil. Por que você deu esse título? Porque, não sei, foi algo que surgiu, né? Tava eu e minha amiga conversando sobre possíveis títulos. E aí, esse surgiu. Mas eu acho que ele é muito significativo, porque é um corpo. E corpo sente desejos com corpos. É interessante esse nome porque é claro que no caso aqui ele remete à questão da sexualidade, né? Sim, claro. Mas ele é muito mais amplo, né? Muito mais amplo também, né? Porque o corpo deseja vida, né? Vida. Sim. E sexo é vida, né? É interessante. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz mesmo. E aí, olha, você estava dizendo que teve repercussão, você apresentou em vários lugares, debateu com muita gente, não é? Sim. Sobre como é que foram esses debates, você acha que isso deixou sementinhos por aí?
Eu acho que foi ótimo, acho que até para mim, na verdade, eu acho que é onde deixou mais sementes. É? Deixou mais vontade de criar mais coisas e crescer mais ainda esse projeto, quem sabe um dia. Uhum. Mas eu acho que, com certeza, conheci pessoas incríveis. A Márcia, conversei horrores com ela o dia que a gente conversou mais. Eu conheci ela na palestra, né? Mas o dia da entrevista a gente ficou falando muito tempo. Essa palestra foi onde? Quando você a Foi no conheceu? SESC, mas eu não lembro qual. E aí eu conversei bastante com ela, a Paulinha também, depois a gente trabalhou juntas. O Marco eu não conhecia, eu conheci ele por causa do projeto, foi minha professora que me indicou ele, e depois eu conheci ele, falei com ele no WhatsApp, tenho contato dele até hoje, ele é uma pessoa maravilhosa. Então, foi incrível. Ele agora só quer saber da tese de mestrado dele, viu? Tá mergulhado até o pescoço, só quer saber disso, não conversa com a gente. Ele é voltado só nos estudos agora. Exato. Na verdade, sempre foi, né? Mas é mais. Então, mas aliás, você tocou aí, falou do SESC, quero também mandar um abraço para os amigos, as amigas do SESC. O SESC sempre tem atuado também, né, de uns anos para cá, sempre teve essa preocupação com a acessibilidade, o SESC, né, todas as unidades acessíveis e tal, dentro do padrão da norma técnica, mas, e de uns anos para cá, o SESC tem provocado e procurado discutir temas relativos às pessoas com deficiência, como esse, por exemplo, de sexualidade, o tema da mulher com deficiência, né? Uma das nossas entrevistadas aqui, a Mila Guedes, por exemplo, também já esteve no SESC participando de uma roda de conversa sobre a questão das mulheres com deficiência. Então, parabéns ao SESC, sempre nos ajudando a sociedade como um todo a compreender algumas coisas que são tabus e ajudando a desconstruir, a derrubar esses tabus. Mas aí, Ju, você, terminando a faculdade, você trabalhava nesse tempo ou só fazia? Não, eu só fiz a faculdade mesmo. E depois você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, eu fui para a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Foi logo o seu primeiro trabalho? Foi lá. Trabalhei com eventos, fiquei 1 ano lá. E lá que a gente se via de vez em quando também, não? A gente se via lá de vez em quando. E aí, depois de 1 ano que eu fiquei lá, eu saí para tentar ir para minha área de cinema. E aí que eu peguei 2 projetos, que aí eu me desvencilhei um pouco desse ambiente da pessoa com deficiência. Que até então, durante toda a minha infância, tudo, eu não tive muito contato com esse meio de coletivos de pessoa com deficiência ou reuniões, o que foi bem ruim para mim também. Eu acho que eu teria evitado muitos preconceitos pessoais ou aprendido muitas coisas antes até. Aliás, Gil, desculpa te interromper, mas esse é outro tema que eu estava até esquecendo de te perguntar, mas é um tema que eu também tenho discutido com as pessoas, como que é isso de encontrar, de estar com outras pessoas com deficiência, de conversar sobre a condição da deficiência, né? E pelo que você acaba de dizer, foi importante para você isso, né? Sim. Então, eu não tive muito contato disso antes da secretaria, antes do meu trabalho, na realidade, eu acho, antes do TCC. Justamente porque eu nunca tinha conhecido muita gente com deficiência que tivesse uma vivência fora do ambiente hospitalar, assim, vamos dizer. Todas as pessoas que eu conheci foram durante tratamentos ou coisa e tal. Parece e as que pessoas mais debilitadas, que viviam e o ambiente mais... hospitalar nos faz mais deficientes. E também eram pessoas que não estavam dispostas a ter uma vida social, vamos dizer assim, ou não queriam, não tinham possibilidades, ou o que quer que seja. E então,
eu nunca tinha tido essa vivência com pessoas com deficiência até então. Uhum. E aí foi durante o trabalho que eu comecei a conviver um pouco mais com pessoas com deficiência, e até a gente começa a conhecer pessoas como a gente também, a gente se reconhece no outro. Então, Sim. foi muito legal nesse sentido. E aí, depois da secretaria, que eu saí um pouco, que eu deixei um pouco de lado, que eu fui para o audiovisual, Uhum. que aí eu comecei a trabalhar com freelancer. Eu trabalhei em 2 projetos de audiovisual, na Gulani, que é uma produtora, sendo que um deles está na Netflix, que é muito legal, uma série chama Boca a Boca, tá bem famosinha agora e é muito gostosa, muito boa. Você trabalhou na produção? Trabalhei na produção executiva. Ah, que Foi legal. foi muito Eu vou bom. anotar aqui para ver, eu não conheço. É bem legal, é uma série bem Recomendamos a gostosa. todos a série na Netflix, Boca a Boca. Boca a Boca, olha, que teve a participação na produção da nossa querida Juliana Ribeiro. E agora eu estou na Polishop, que eu estou trabalhando com a parte de administrativa de produção também. Polishop é a empresa de vendas online, né? Isso. Uhum. Eu trabalho na matriz, né? Agora eu estou em home office. Na verdade, eu comecei assim que começou a pandemia, eu fui contratada. Então, eu nem cheguei a trabalhar lá. Ah, não chegou a trabalhar lá. Não. Uhum. Mas você faz bem o quê? legal. Eu trabalho com a parte de renovação de autorização de imagem com modelos, porque tem comerciais, né? Bastante comercial da Polishop. Então, eles têm uma produtora audiovisual deles, dentro da própria Polishop. Então, eu faço... Faz parte da empresa Polishop. Faz parte da empresa. Faz parte da empresa. Eles têm uma produtora audiovisual. Uhum. E aí, eu faço a parte de renovação de imagem de modelos, em contato com eles, tal, eu ajudo na parte administrativa de pagamentos também, e essas coisas, no organizacional, de contratos, pagamentos e tudo mais. Você está lá contratada formalmente e tal, você entrou pela lei de Agora cotas? sim. Mas Sim. então você está contratada pela lei de cotas, né? Sim, É a primeira experiência sua nessa... E o que você acha da lei de cotas? Qual é a sua opinião? Eu acho incrível. Eu acho ótimo, porque realmente a nossa vivência para conseguir um bom emprego é muito mais complicada do que para a maioria. Eu vejo que eu tenho uma boa estrutura profissional, se você for ver um currículo meu, ele é muito bom, por motivos de que eu tive uma boa estrutura familiar. Eu tive uma mãe que ficou em cima de mim, que ela pôde me ajudar o tempo inteiro, ela pôde correr comigo 24 horas por dia, pôde correr comigo com escola, com hospital, com tudo, o tempo todo. Então, não é todo mundo que tem essa estrutura dentro de casa. E também a gente tem uma defasagem em questão de preconceitos, de que eu, pelo menos, nunca sofri isso. Eu nunca cheguei numa entrevista de emprego e ouvi um não pelo fato de eu ter uma deficiência. Mas eu conheço gente que já ouviu isso. Então, por conta disso, eu acredito que a lei de cotas seja fundamental. O fato mesmo da gente estar fazendo essa série de lives, né, em celebração ao 20º ano, né, por óbvio que é porque nós acreditamos muito na lei de cotas, né? Eu até, como falo, eu tenho uma militância antiga, né? Não melhor nem pior do que a de ninguém, mas é antiga, e eu me lembro perfeitamente que antes da efetivação, da efetiva fiscalização da lei de cotas, eram pouquíssimas pessoas com deficiência
Com certeza. inseridas, né? Pouquíssimas, né? E depois que começou a haver uma fiscalização mais séria, mais pesada e tal, a lei de cotas até já existia, mas não havia fiscalização. Quando começou a fiscalização, aí a coisa começou a funcionar, e hoje são milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, quase 500 mil pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho formal. E é interessante isso, Ju, queria também saber sua opinião sobre o seguinte: apesar de ter toda essa importância da lei de cotas, que nós reconhecemos, muita gente reconhece, constantemente, não sei se você tem acompanhado, mas constantemente tentam enfraquecer a lei de cotas, né? O ano passado teve um projeto de lei muito forte, né? Houve muita movimentação no sentido de adulterar a lei de cotas, né? De perder essa qualidade que ela tem nessa inserção de pessoas com deficiência. Agora, recentemente, esta semana, um novo projeto de lei do governo federal novamente ameaçou a lei de cotas. Por que você acha que a lei de cotas é tão ameaçada assim? Você acha que as pessoas não gostam, afinal, da lei de cotas? Há uma oposição, assim, contra a inclusão de pessoas com deficiência? Eu acho que, na realidade, anda tendo um boicote a qualquer lei de inclusão, qualquer inclusão de minorias, na realidade. Qualquer lei que tente incluir pessoas que se definam qualquer coisa diferente dentro do padrão, vão tentar burlar, ou que tentem definir algo um pouco mais, como é que vamos dizer, a favor do trabalhador, também vão tentar burlar. Então, eu acho que a lei de cotas vai entrar dentro disso, como qualquer outra. Interessante essa sua fala, né? Porque... Assim como o audiovisual, eu estou vendo também. O audiovisual também está passando por vários perrengues justamente por causa disso. Então, o meio cultural também não está no mesmo momento. Bem então, lembrado. A nossa também vai passar por vários bocados. Então... Bem lembrado. Isso é bem interessante de se observar e de ressaltar, porque não é só a lei de cotas que está sendo perseguida, né? Na verdade, você tem toda a razão. Nos lembrou muito bem disso. Todos, vamos chamar assim, os direitos sociais da população de modo geral, as questões culturais, né? O próprio Ministério da Cultura perdeu o status que tinha, né? Fica aí todo um vai, não vai, pessoas fracas, para dizer o mínimo, são indicadas para assumir agora é uma coordenadoria de cultura, se não me engano, né? O próprio audiovisual, a gente viu quanta perseguição, quantas inverdades foram faladas em termos das leis de incentivo, né? Da Lei Rouanet e tudo isso, né? Muita bobagem foi falada e tal, né? Enfim, de fato nós estamos vivendo num momento, parece que apagaram a luz, né? A gente está assim, no escuro, né? Numa situação difícil. É bem complicado. Para mim, está tendo um boicote total à cultura e também à diversidade social. Então, acredito que os direitos sociais também também estão querendo acabar com eles. Então, você esperava que uma situação dessa viesse a acontecer? A impressão que eu tenho, e muitas pessoas compartilham, é que parece que as coisas tinham melhorado no Brasil e nunca iam voltar atrás, né? E, de repente... Que eu acho que eu não esperava tanto, talvez. Certo. Mas uma coisa eu fiquei curioso, você falou que começou a trabalhar, mas ainda não foi onde será o seu local de trabalho, né? Imagino que você esteja curiosa, não? Como? Desculpa? Você me disse que começou a trabalhar, né, na Polishop, mas ainda não foi lá, está em teletrabalho. Eu estou trabalhando em home office. Eu não estou trabalhando no escritório até hoje. Tá, mas aí nem chegou aí. Eu cheguei aí para entrevista, conheci lá, mas não estou trabalhando lá ainda.
E você quer ir, eu imagino. Ou você acha que... Sim, com certeza. Eu sinto um pouco de falta desse contato com as Então, pessoas. que as pessoas tem surgido uma discussão bastante forte de aproveitar este momento de crise sanitária e vários setores, e muita gente fala em especial das pessoas com deficiência, de haver uma ênfase maior no teletrabalho, né? De as pessoas com deficiência ficarem trabalhando em casa. Isso é muito polêmico, porque se por um lado pode ser interessante, por exemplo, as pessoas com deficiência têm muitas dificuldades em relação à mobilidade, né? Uhum. Nem toda cidade é como Bauru, né? É muito complicado as pessoas se movimentarem pela cidade de São Paulo, para todo mundo, né? Há uma precariedade no sistema de transporte, há uma precariedade nos sistemas urbanos, enfim, é complicado e para as pessoas com deficiência ainda mais. Então, há essa discussão. E aí é muito polêmico, porque algumas pessoas falam, e eu concordo, né? Se a pessoa fica em casa, é bom, ela deixa de enfrentar certas dificuldades, mas ela deixa de ter convivência também, não? Eu acho muito perigoso também, né? Eu acho que volta para aqueles tempos de esconder as pessoas, elas ficarem dentro de casa. Aí você não tem contato, você não vê, então para que acessibilizar os lugares também? Exato, exatamente, né? Então eu acho meio complicado isso. Eu acho que, assim, o home office pode até ser útil, mas também não acredito que ele seja todo dia necessário. Por exemplo, a gente tem 5 dias na semana, pode ser 2 dias o home office, 3 dias, não sei, alguma coisa assim. Mas também pode ter o trabalho presencial. Sim, até porque, né, isso que você falou é absolutamente verdadeiro, porque se a gente não sai de casa, vamos falar, então não precisa de acessibilidade, não é? Então isso é muito perigoso, muito perigoso. E eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com as questões de acessibilidade, né, as pessoas da prefeitura falavam, olha só como era a mentalidade, e ainda viu? As pessoas falavam, mas quantas pessoas com deficiência tem? Eu nunca vi nenhuma, sabe? Mas não, claro que eu não digo vi. por experiência própria. Eu estudei num lugar para fazer um curso de cinema mesmo. Eu fiz 2 cursos lá. Primeira vez que eu fui, não era acessível. É um edifício bem antigo, é uma casa bem antiga, o lugar é super bonito. E quando eu cheguei lá, na hora que eu fui no banheiro, não tinha banheiro acessível, era só aqueles banheiros compartilhados, fechadinhos, sabe? Sim. Aí eu fui usar o banheiro, eu consigo usar, mas é bem difícil, tal, mas eu consegui usar tudo no primeiro curso que eu fiz. E aí, tudo bem. Eu não cheguei a falar nada, tal, sabia que a escola estava zero preparada, eles me avisaram, eles falaram, olha, a escola não é acessível, a gente não está preparado, mas você pode vir fazer o curso e tudo mais. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fiz o curso era só 2 semanas também, foi rapidinho e tal, acabou o curso. Aí depois de 1 ano ou 2, não sei, eu fui fazer outro curso lá. E eu esqueci de perguntar como é que tava, não tava, nem lembrei. Até que eu fui fazer o curso de novo. Só que esse curso foi maior, foram 4 meses. Mas na hora que eu cheguei lá, na hora que eu entrei para pegar material, a moça já virou para mim, a gente fez um banheiro depois que você estudou aqui. Tá lá no fundo, na hora que você quiser, pode ir lá. E aí eu fui lá e eles fizeram um banheirinho lá no fundo, acessível, e fizeram um camarim para o pessoal se arrumar, por exemplo, na hora que precisasse. Eu falei, olha, provavelmente se eu não tivesse estudado lá, eles não teriam feito nada. Exato, olha só. E isso vale para um local como esse, para uma escola particular, mas vale para a cidade. Com certeza, para a cidade, para um bar, para um restaurante, para qualquer coisa. Porque é isso mesmo, a gente tem que ocupar o espaço, né? Tem que ocupar, tem que estar presente, tanto fisicamente como nas nossas reivindicações, nas nossas discussões, né? Com todas essas questões que você acaba de falar. Bem interessante. Aí,
Eu queria antes falar uma coisa que você tocou, estava deixando para trás, mas para mim é uma coisa bem importante. Eu tenho tentado atuar nessa área, fazer essa reflexão também, que você falou da sua mãe, né? Como é o nome da sua mãe? Maria do Carmo. Um beijo aí, dona Maria do Carmo. Porque é o seguinte, você falou que sua mãe teve toda uma dedicação, ficou, né, com você e tal. Você, acho que, se eu não me engano, você falou uma dedicação 24 horas e tal. E é muito comum isso, não sei, Juliana, se você tem essa consciência, mas é muito comum mães de pessoas com deficiência terem essa vida dedicada ao filho com deficiência. E isso é uma coisa que eu acho que eu costumo fazer a discussão que isso é uma questão de gênero também, porque é sempre a mãe, raramente é o pai, muito raramente é o pai, e isso fica a cargo da mãe. E você hoje, por exemplo, no seu caso, no meu, né, eu não tenho mais mãe, mas foi muito parecida a nossa situação, muito parecida, minha mãe também ficou assim, e é absolutamente comum a gente ver em todas as classes sociais, inclusive, claro que tem, em classes sociais há uma facilidade muito maior, mas a gente vê isso desde as pessoas mais pobres, mais, enfim, marginalizadas, a mãe se dedicando. Isso é muito significativo, e aí deixo até um convite aqui aos nossos internautas, às nossas internautas, para pensarem sobre isso, o quanto isso é justo, né? Se, por um lado, a mãe se dedica ao filho, e a vida dela mesma? Como é que fica? Não, com certeza. Né? É uma discussão que tem que ser feita, eu acho que tem que ser feita pelo movimento feminista, inclusive. Quando se discute questão de gênero e deficiência, esse tema das mães, das pessoas com deficiência, tem que estar presente, porque há uma injustiça nisso, né? Há uma injustiça nisso. Porque se o trabalho doméstico, sem pensar na questão da deficiência, já é uma coisa injusta, há toda uma economia que se sustenta pelo trabalho doméstico, que não é reconhecido de maneira alguma. O trabalho da mulher no ambiente doméstico não é reconhecido enquanto um trabalho produtivo, e ainda quando entra essa questão de filhos com deficiência, aliás, o cuidado, né, o cuidado de filhos como um todo pelas mães não é reconhecido como um trabalho, e quando entra a questão de um filho, filha com deficiência, isso se agrava, porque é muito comum, né, que isso se dê pela vida toda, né? O seu caso não é assim, o meu também não, porque você já conquista a sua independência, trabalha e tal, mas muitas situações há uma dependência maior daquele filho, daquela filha com deficiência, que a mãe tem que ficar lá, né? A vida inteira. Então, esse é um tema bastante interessante, bastante importante de se discutir. Acho que, oportunamente, nós vamos discutir isso nessas lives também. Que bom. Né? Você já tinha pensado alguma coisa sobre isso? Já. tinha... Tanto que um dos grandes motivos de quando eu fui para a faculdade, quis ficar sozinha, etc., foi esse um dos grandes motivos. Eu sempre quis que minha mãe tivesse uma vida dela, assim. Olha que legal. Ela também se desvinculasse de mim. Tanto eu precisava desvincular dela, quanto ela desvincular de mim. Aliás, você lá em Bauru morou sozinha? Sim. É mesmo? E foi porque sempre também há um certo preconceito também da pessoa com deficiência morar sozinha, não? Fala, nossa, mas você consegue, né? Você ouviu muito isso? Não, o tempo todo. Até hoje eu ouço, quando minha mãe encontra qualquer pessoa, ela morou sozinha. Aí a pessoa, nossa, sozinha. Então, até hoje eu ouço um pouco isso. E também, imagino que para você tenha sido um pouco um desafio mesmo, né? Porque tem essa coisa da fragilidade, de cair, né? Esse tipo de coisa. Você devia ter todo um esquema montado também, não? Foi incrível. Acho que foi um desafio para mim, porque eu precisava mostrar que eu conseguia, para eu mostrar para mim que se eu não tivesse a minha mãe, eu ia conseguir me virar, daria para eu ficar sozinha, ia mostrar que ela ia poder ficar sozinha também, sem mim, porque ela precisa ter uma vida,
E eu precisava ficar sem ela também. A gente sempre ficou muito unida, a gente é muito juntas. Então, uma precisava ter uma vida longe da outra também um pouco. Então, isso foi muito necessário. Olha, Ju, você sabe que todo programa a gente tem 1 hora de duração e sempre fica faltando, né? A gente sempre quer fazer mais, porque é bom conversar e sempre surgem assuntos bem interessantes, né? Como esse, por exemplo, nesse monte de programas que já fizemos, a primeira vez que a gente discute a questão da maternidade, né, das mães de pessoas com deficiência, que é um tema bastante interessante. Mas hoje, queridos e queridas internautas, nós vamos até ter que interromper um pouquinho antes o nosso programa, olha, 5 minutos antes, porque daqui 5 minutos é o horário de trabalho da Juliana. Então, ela nos pediu para ter uns 5 minutos aí para dar um respiro. Mas eu te agradeço muito, Ju, foi uma grande alegria, né, ver seu sorriso novamente, e muito obrigado por sua contribuição, e espero que você, enfim, tenha cada vez mais sucesso, e quem sabe você vai ser uma cineasta aí, hein? Ai, tomara. Quero ver você aí atuando mais nesse mundo, né? Obrigada. Que bom. Então, novamente, obrigado. Que bom. Um grande beijo para você. Beijo. Obrigado, Luan. Obrigado, Júlia. E obrigado a todos os nossos internautas, as nossas internautas. E convidamos a todos, a todas, para estarem novamente conosco amanhã. Vamos entrevistar o Nicolas, um garoto jovem, bem jovem, que também está refletindo de maneira muito criativa nas questões da deficiência. Então, até amanhã. Muito obrigado a todos, a todas, e viva a Lei de Cotas. Amanhã, inclusive, é o dia do aniversário da Lei de Cotas, 24 de julho, 29 anos de Lei de Cotas. Eu não posso, aliás, me desculpem, ouvintes, internautas, eu não posso deixar de dizer também que amanhã é o aniversário da minha filha Cecília, 19 anos. Então, viva a Lei de Cotas e viva a Cecília.